A verdade é o seguinte: muitos são os assuntos que nós temos, precisamos, podemos dizer, inclusive, somos obrigados a pautar. Nossa, muitos. Posso trazer aqui Banco Master, posso trazer aqui Caminhada do Nicolas, que para mim deve ser o foco, pelo menos até o dia 25. Posso trazer aqui uma coisa que parece que não rolou, né? Mas rolou sim, que é o caso do INSS. Posso trazer aqui o rombo nas contas governamentais. Posso trazer aqui, nossa, N pautas. Algumas precisam ter uma consideração maior do que a outra, devido a uma das coisas mais peculiares da política, que é o time. Por que agora? É uma pergunta que é feita por especialistas, até pela população comum, sobre esse ataque a Dias Toffoli. Dias Toffoli, ele parece um juiz desapercebido, ou pareceu um juiz desapercebido por anos. Anos de invisibilidade. Mas, para quem não sabe, Dias Toffoli, ele tem uma participação pontual demais na anulação de Lava Jato, na soltura de outros, e agora ele manda devolver dinheiro para pessoas que disseram que roubou e dividiu o dinheiro do governo. Tá? Então, ele faz os armengues constitucionais, permitindo com que as irregularidades e até banalizações aconteçam na República, e ficava tudo de boa. Diante da inflamação que é um ano político, e se você ainda não entendeu, infelizmente, se você ainda não entendeu, entenda logo. Ano político é ano que ninguém é de ninguém, ninguém é parceiro de ninguém, se acontecer de meu interesse precisar prevalecer diante do seu. 2025 termina com uma chama extremamente acesa sobre o assunto impeachment de Alexandre de Moraes. Nós vimos gato e cachorro falando sobre esse assunto. 2026, ele, diante de várias bombas, quebras de banco e outros assuntos, o assunto agora, ou melhor, a solicitação de impeachment é de Dias Toffoli, ou para Dias Toffoli. Por quê? O que foi que aconteceu? O Alexandre de Moraes, ele não parou de fazer as atrocidades? Alexandre de Moraes, inclusive, diz que ele não tem a disponibilidade para poder dizer se Bolsonaro pode ou não ir para prisão domiciliar, e passa para Gilmar Mendes. 2026, o foco é Dias Toffoli. Será que ele virou a ovelha negra da família do STF? Porque, ao que tudo indica, pelo menos nós víamos essas, digamos que, juntadas de braço, essas parcerias, parecia que eles estavam extremamente coligados e que nada nos abala. Ferir Constituição, quebrar leis, fazer o que for para eles, ninguém mexeria. É aquela sensação de impunidade que não há quem diga o contrário. E se disser, eu prendo. Definitivamente era isso que estava acontecendo no Brasil. Diante dessas maluquices todas que estavam rolando, Alexandre de Moraes, ele sai da cena, apesar de precisar responder o que as investigações estão demonstrando, que esse contrato está no nome só da mulher dele, mas parece ser dele, e Dias Toffoli entra para reta. Mas é muito complicado mesmo, diante das descobertas de Metrópolis, Estadão, sobre a realidade por trás daquele mocinho reprovado em concursos, nunca lançou livro, não é professor, ele não deveria estar no Supremo Tribunal Federal. Ele deixa escancarado que essa situação de colocar gente por indicação política, eu hoje tenho a seguinte posição: para mim, presidente nenhum, inclusive o próprio Bolsonaro, ele não deveria indicar ministro para o Supremo Tribunal Federal. Tem que mudar o formato de um ministro entrar para o STF. Não dá para ser assim, cara. A estrutura hoje do STF, ela é totalmente politizada. Eu vou te lembrar de alguns casos, tá? Quem é hoje um dos ministros do STF, ou melhor, quem indicou um dos ministros do STF, chamado Cristiano Zanin? Lula. O Cristiano Zanin era do Lula, advogado. Assista aos vídeos do depoimento do Lula, na verdade, né? Da entrevista do Lula diante do juiz da Lava Jato. Quem é que estava defendendo ele lá? Cristiano Zanin. Quem é outro ministro declarado comunista que está lá, chamado Flávio Dino, indicado de Lula? O que ele era antes de ser ministro do STF? Ministro da Justiça de Lula. Ele que disse a seguinte expressão: a Polícia Federal, a partir de agora, serve aos seus interesses. Para tentar abafar, ele conclui, aos interesses do Brasil e do brasileiro. Não é, cara. Você vê a Polícia Federal totalmente polarizada. Um monopólio de ataque a quem pensa diferente, a quem questiona, um negócio assim
absurdo. Porque essa Polícia Federal deveria investigar categoricamente e pontualmente o assunto do Maranhão e os respiradores. Que ele, julgado no Supremo Tribunal Federal, ele chega como ministro e ele tira a acusação sobre ele. Então, o desvio dos respiradores, ele que era o acusado, julgou e tirou fora. Maluquice. Maluquice total. Maluquice total. E vem, claro, talvez a figura mais emblemática, infelizmente, do STF nesses últimos anos, Alexandre de Moraes, e faz o que faz nesses últimos julgamentos. Assim, o leigo, absurdamente leigo no direito brasileiro, ele olha e fala, mas isso não é errado, não? Isso não é errado, não? Isso aqui tá errado. O caso do Felipe Martins, agora há pouco, que foi preso, tá mantido preso por ter acessado uma rede social que ele não acessou, foi provado pela rede social, vocês não estão entendendo o que está acontecendo. A rede social disse, não, ele não acessou. Ele não acessou, não teve. Não foi suficiente. Provar que você está certo no Brasil não é suficiente se você tem um posicionamento contrário ao do sistema. Não é suficiente. E há bestalhados que ainda defendem e vão contra as pessoas, por exemplo, Lindenberg Farias, o líder do PT na Câmara, que vem falar abobrinha, besteira sobre o movimento do Nicolas Ferreira e a caminhada. Ele que no começo banalizou a caminhada e agora chama a PRF para poder intervir. Acho que ele tem memória curta ou ele é um sem caráter mesmo. Na verdade ele é sem caráter mesmo. Porque lá no movimento dos caras pintada para derrubar presidente, ele estava lá. E agora o Nicolas está colocando em risco a vida de pessoas. Olha que sacanagem. O cara vota no PT, um partido da destruição, o cara apoia o PT, é pelo PT, apoia ladrão e tá preocupado com a vida de pessoas. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem total. Então, esse cenário que hoje nós estamos batendo cabeça, é muito importante que avance, investigação do Banco Master, impeachment de ministro, é a nossa esperança. É por isso que tem essa caminhada, é por isso que tem todo esse movimento, e por aqui nós vamos noticiar o máximo que nós conseguirmos. Eu sou o Thiago Freitas, comentarista e analista político. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e não esquece de me seguir nas redes sociais aqui no Instagram, tá aqui? E até o próximo vídeo.